Dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos no terceiro dia do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, dando sequência na formação. Hoje nós meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 24 ao 34. Este Evangelho diz: não podeis servir a dois senhores. Peçamos à Santíssima Trindade que nos ajude, neste momento de formação por intermédio de Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-vos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se ligará a um, desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não fiqueis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não vale mais a vida do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós, com a sua preocupação, acrescenta alguma duração da sua vida? E por que ficar preocupados quanto ao vestuário? Aprendei do lírios do campos, como crescem. Não trabalham, não fiam. E, no entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como só um dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada no forno, não o fará muito mais a vós, fracos na fé? Portanto, não fiqueis preocupados dizendo, que comereis? Que bebereis? Como nós vestiremos? Tudo isso os gentios procuram, mas o vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã, pois o amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus, neste evangelho, ele nos dá um alerta do que? Não servir a dois senhores. Por quê? Isso é perigoso. Eu busco a Deus, mas eu também me guardo, vamos dizer assim, naquela pessoa que busca dinheiro demais, busca ter bens materiais demais, isso se torna perigoso. Porque Jesus enfatiza bem, de quê? De colocar ele como centro da vida da gente. Eu tenho o que tenho, ser rico não é pecado, não é isso. Jesus não fala isso de forma alguma. Mas é a forma como nós tratamos essa riqueza que nós temos, se está acima dele. Aí é perigoso a gente cair naquilo que Jesus está dizendo, de servir ao dinheiro, como muitos fazem por aí. Tem tempo para correr atrás de tanta coisa, mas não tem tempo para ir atrás de Jesus. Jesus coloca justamente isso, de não servirmos a dois senhores, ou então dar aquela atenção muito maior ao dinheiro do que ao próprio Cristo. Isso, na realidade, é perigoso. É perigoso demais. Porque Jesus não nos questiona, não nos julga de sermos ricos. Isso não tem problema nenhum. Mas é a forma como nós tratamos essa riqueza, ou não falo só de dinheiro, ou qualquer situação que você coloca acima de Deus. Isso Jesus coloca aqui que é perigoso. Porque não tem como servir a dois senhores. É verdade. Você vai acabar dando atenção para um demais e deixando o outro de lado. E o que Jesus quer é o quê? Que ele
seja o primeiro. Então, Jesus, quando fala aqui de não servir a dois senhores, é justamente isso. De nós colocarmos Ele como centro de nossa vida. Esse é o essencial. Né? Como eu falei há pouco tempo agora. Tem pessoas que têm tempo para buscar tantas coisas na vida, mas não tem sequer 10 minutos para estar com o nosso Senhor Jesus. Isso é uma armadilha para nós cristãos. Nós, que eu digo, pessoas de fé que acreditamos em Cristo. Que Jesus nos mostre que a partir do momento que nós queremos ter essa intimidade com Ele, nós devemos, né, procurar viver da forma que Ele quer, colocando Ele como centro de nossa vida. E essa parte aqui que Jesus fala, né? Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar alguma coisa à duração da sua vida? Olha só, isso é muito forte, gente, e muito sério, né? Jesus aqui ele deixa bem claro que você está achando que se você correr atrás de tudo que você quer correr atrás, né? E me deixar de lado, que é o nosso Senhor, ele fala isso, que essas coisas vão te conduzir para o reino? Não. Não vai. Jesus é claro. Jesus é bem claro. Então, a gente percebe aqui, porque tem tantas... Jesus aqui fala da vida espiritual, da gente colocar ele em primeiro lugar nessa questão. Por quê? Porque vai chegar esses momentos na vida. De qualquer um vai chegar esses momentos na vida. Seja pobre, seja rico, este momento vai chegar. Que ninguém pode acrescentar, né? Então, Jesus nos prepara para quê? Tomai cuidado de colocar não só o dinheiro, que Jesus fala aqui do dinheiro, mas é tudo aquilo que você coloca acima dele, tomai cuidado. Porque vai chegar um dia que você não pode mais acrescentar a sua vida. E será que nesse dia que nós não poderemos mais estar, né, ter mais esta vida, nós estaremos preparados para aquilo que Jesus quer? Nos conduzir ao reino dos céus? Como acho que eu falei no primeiro vídeo. Então Jesus nos alerta por isso. E isso é uma grande verdade, que é igual eu falei, a gente às vezes tem tanto tempo para tantas coisas na nossa vida, mas não temos tempos para Deus. E sendo que Ele é o essencial em tudo. Jesus é o essencial em todas as coisas. Então Jesus nos alerta aqui para que essa vida espiritual nele, a gente tente buscar cada vez mais. Porque se nós buscarmos essa vida em Jesus que ele nos mostra, nós saberemos, pela graça e misericórdia dele, porque a vida espiritual que nós recebemos de Deus vem dele mesmo. O que ele quer é somente que nós demos esse passo de atender esse chamado que ele quer que nós estejamos na sua presença. E se nós nos deixarmos levar por Jesus, nós vamos, diante de todas essas situações que possam querer nos tirar do caminho de Deus, ou que nós colocamos, né, essas coisas acima de Jesus, nós vamos refletir. Opa, peraí. Eu tô me dando bem na vida, vamos dizer assim, mas peraí, eu tô me afastando de Deus. E isso não é bom. E isso não é bom. A grande verdade é essa. Se você busca a Deus com uma seriedade, desculpa da palavra, seriedade séria, e algo está te fazendo você regredir, vamos dizer assim, parar e colocar outras coisas acima de Deus, precisa ser avaliado. Porque Jesus é a coisa mais importante em nossa vida. Jesus é o sustento para toda a nossa vida. Tanto que ele coloca aqui embaixo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Olha só que coisa maravilhosa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Aqui uma questão que eu vejo muito, que Jesus quando fala
da justiça de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é a gente colocar as coisas do alto em primeiro lugar, que é as coisas de Deus, e depois a justiça. A justiça aqui, Jesus se refere o quê? Aquela que às vezes a gente acha que não tem importância, que são até mesmo as pequenas coisas. Aquela aonde não tem ninguém para ver. Sabe? Aquela que você pensa assim, nossa, não tem ninguém olhando. Mas tem. O próprio Jesus está olhando. Aqui é o segredo. Por que fazer, gente, o que é certo diante da plateia, vamos dizer assim, diante de pessoas, diante de lugares que tem movimento de pessoas, tem bastante gente? Isso é fácil. Isso é fácil. Ser gente boa, onde é que tem muita gente, ser gente boa dentro da igreja, isso é fácil. Jesus quer que nós honramos essa justiça dele, aonde nós não estamos sendo vistos. Ali se faz toda a diferença. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer, nossa, ele tinha tudo para fazer do jeito que não era para ser feito, porque humanamente não tinha ninguém vendo. Mas ele agiu com justiça. Deus falará isso. Ele agiu com justiça. Ele buscou as coisas do alto e ele agiu com justiça, honrando o meu nome. Por amor a ele, ao nosso Senhor. E é isso. É isso. São essas coisas que nós devemos trazer para a nossa vida, de saber que assim nós vamos honrar o nosso Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer atividade que nós estivermos. Então, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, gente, eu garanto para vocês, Deus não permitirá que nós passamos necessidade sem recurso nenhum. Podemos, às vezes, sim, passar por provações, que isso faz parte do processo da vida, mas Deus não nos desampara. Por isso que ele fala, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele nos acrescentará todas as coisas que nós precisamos. Aí a gente precisa entender o quê? Que é que nós estamos nos deixando ser guiados por Deus. Nós estamos nos deixando ser guiados por Deus. A partir do momento que nós colocamos todas as coisas de honra ao nosso Senhor Jesus, sabendo que veio dele e isso são meios que nós vamos honrá-los, Deus ficará satisfeito com a nossa conduta, porque nós não estamos mais procurando agradar os outros, mas nós estamos procurando vivermos de acordo com a vontade de Deus. Não servindo a dois senhores, mas servindo somente ao nosso Senhor Jesus Cristo e honrando Ele nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Principalmente, igual eu falei, quando não tem ninguém vendo. Porque o principal em tudo isso está vendo, que é o nosso Senhor Jesus. Ele, se nós fizermos tudo isso por amor a Ele, entregando a nossa vida, colocando Ele em primeiro lugar, Deus vai nos honrar. Pode ter certeza, Deus não desampara quem verdadeiramente quer ter uma vida de intimidade com Ele, porque Ele é o nosso Senhor. E nós somos filhos de Deus. E Ele quer que nós agimos justamente como Jesus agiu, honrando o Pai, para que Jesus também nos honre diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Hoje nós encerramos por aqui. Tenha um santo dia na graça do nosso Senhor Jesus, pela intercessão de Maria Santíssima. Vou estar colocando as orações logo em seguida e façam as orações. Tenha uma boa e um ótimo dia na graça do nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.